Claro. Ok. Sim, 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 sem dúvida, uma das empresas que a gente tem como referência aí é a própria Google, né, que a gente vê tanto em questão de organização, como a empresa ela tem e vem em um constante crescimento, como também como é a visão que eles passam para a gente, de como funciona a empresa, de como é lá dentro, a flexibilidade que eles dão. Então, isso aí, com certeza, é um atrativo para qualquer pessoa, qualquer profissional, né, entende ali como um topo que a pessoa poderia estar conseguindo atingir numa carreira. Eu acredito que empresas, não só a Google, mas muitas outras empresas que têm como a Google, elas sempre exploram o melhor do profissional. Então, sempre considerando também a questão da valorização, né, que um profissional ele sempre gosta de ser valorizado, e essas empresas elas reforçam muito essa questão da meritocracia, ou seja, se você é um profissional que você tem um potencial muito grande, eles vão investir em você e vão te dar oportunidades de crescer lá dentro, né? Que eles dão, quando eu falei da questão da flexibilidade, é o fato de você se sentir à vontade para poder trabalhar. Eles fazem tudo o que é necessário para poder fazer o funcionário se sentir à vontade, para que ele dê o seu melhor. Então, acredito que esses pontos a gente leva muito em consideração quando a gente busca um emprego ideal. Então, é mais nesse sentido que eu quis dizer que eu levo essa empresa como uma referência, entendeu?
Exatamente. Daniel, é engraçado quando você fala, eu já trabalhei em grandes empresas aqui em Belo Horizonte, em Mater Dei, Pardini, que são referências de mercado, né? E quando você falou, eu lembro quando eu me formei em fisioterapia, uma empresa que todo mundo quando forma se interessa é o SARA, né? Um hospital de ponta em reabilitação, criação de protocolos, referência em trauma, em neuro, e é um caso muito interessante, porque eu fiz algumas visitas, acompanhei alguns pacientes de lá, e aí algumas coisas você vai trazendo, né? Eu trouxe para a Fisiovip e comecei a desenvolver a partir disso aí. E aí é engraçado que eu peguei as experiências dessas empresas, implantei na Fisiovip e vestindo a camisa da empresa, eu acho que a empresa dos meus sonhos é exatamente a Fisiovip. Porque a gente vai construindo, né, o que a gente planeja, o que a gente deseja para trabalhar. Então, hoje seria Fisiovip, mas há alguns anos atrás o SARA era um objeto de consumo. Que legal, que bom que você está conseguindo transformar o seu negócio na sua empresa dos sonhos, né? Isso é importantíssimo para o empreendedor, porque trabalhar para o empreendedor tem que ser quase como um lazer, né? Então, o ambiente do seu trabalho, da sua empresa, tem que ser um ambiente gostoso, tem que ser uma empresa que ele gosta de trabalhar. Isso faz total sentido. E você, se eu não me engano, você quis dizer assim que o Sara é uma empresa que te atraiu porque é uma referência, então ela tem um destaque na sociedade e ela também tem processos de excelência, é uma empresa que trabalha com excelência. Então isso chama a atenção de você. Eu estou correto? Sim, acho que não é só muito pela excelência. A excelência vem a partir do trabalho que é desenvolvido, né? A gente, de novo, né? Quando você fala em hospital em Belo Horizonte, quando você fala em que você trabalha numa TD, as pessoas te olham de uma outra forma. Quando você fala que você trabalha no Pardinho, eles olham de uma outra forma. Então, exatamente pelo processo, pela credibilidade que a empresa passa quando está atuando. Né? Então, é isso que eu penso. Eu estava ouvindo o Felipe falando sobre reconhecimento, né? Uma das minhas especializações foi em ergonomia. Então, é exatamente isso, né? Você tem que melhorar o ambiente de trabalho para que aquele profissional produza mais, produzindo mais com qualidade, para que a empresa ganhe mais. E isso é difícil, às vezes, de você apresentar isso no mercado. Às vezes, o dono, o CEO, quem quer que seja, acha que simplesmente sugar a empresa vai crescer. E nem sempre é assim. Perfeito, muito bom. Quem mais pode dar essa contribuição para a gente? Mais uma pessoa. Nós estamos falando aqui qual empresa do seu sonho, onde você sempre sonhou em trabalhar, né? Tá mais talvez no campo da, do ideal, uma coisa que talvez você nunca vai alcançar, mas que sempre ficou ali como um sonho. Vamos lá, William, Nara, Erla, Gabriel, Luiz, André. Vocês estão aí, pessoal? Sim, no meu caso, a empresa que sempre me atraiu foi no caso, é um hospital, né, que seria o Hospital Albert Einstein. Mas pela tecnologia de ponta, muito dessa tecnologia médica que vem, quando surge em outros países, vem primeiro para lá. Uhum. Lá também tem cursos de formação na própria área,
é um lugar onde desenvolve bastante. No Brasil, é referência, principalmente no uso de tecnologia médica, nessa parte médica hospitalar. Perfeito, Os perfeito. processos gerenciais são muito bem estruturados, é uma empresa que funciona Sim, diferente, é uma empresa diferenciada. ótimo. Sim, uma empresa que tem como um dos valores, né, a excelência, também a inovação tecnológica, e é uma referência, sim. E aí, por isso, a empresa atrai, né? Bem, por que eu estou fazendo essas perguntas aqui? Vou compartilhar minha tela novamente. Pessoal, quando nós sonhamos em trabalhar com uma empresa, é porque essa empresa, ela representa um valor para a gente. Ela carrega um valor que nos atrai. E que não só atrai você, mas atrai talentos, diversos profissionais de saúde, atrai também clientes, né? Por exemplo, o último caso que o Gabriel citou. Qual profissional de saúde não gostaria de trabalhar no Albert Einstein? Né? Qual médico não gostaria de trabalhar no Albert Einstein? De ter o seu nome no hall lá de médicos daquela instituição? Porque isso representa uma série de coisas. Quando o médico coloca aquele jaleco e que traz o logotipo do Albert Einstein, aquilo carrega uma série de valores que, a partir do momento que ele veste aquela roupa e coloca também no currículo que ele é um médico do Albert Einstein, isso traz para o seu nome, para a sua carreira, uma série de valores que são também valores do Albert Einstein. Tudo isso agregado é chamado de cultura. Nós desejamos trabalhar nessas empresas porque a cultura dessas empresas são culturas que nos atraem, são culturas interessantes. E também do ponto de vista do paciente, do cliente, quem não gostaria de ser atendido no Albert Einstein? Né? Qual paciente não gostaria de estar lá? E entraria sem dúvida, sem preocupação, porque sabendo que ele está entrando no Albert Einstein, que ele vai ser atendido pela equipe do Einstein, ele também já sabe um monte de coisas que não precisa ser dito. Né? Ele sabe que vai ser atendido com excelência, ele sabe que ali vão estar sendo utilizados os protocolos de ponta, equipamentos de ponta, os melhores profissionais do país, risco de infecção muito baixo, risco de erro muito baixo. E ele também sabe que ele vai pagar uma conta cara. Tudo isso está embutido na cultura, na marca Albert Einstein. Ok? E é disso que nós vamos falar um pouco aqui. E eu vou começar provocando um pouco vocês aqui, para a gente entrar nesse tema com mais entusiasmo. Como o seu time toma decisões sem a sua presença? Eu quero que você reflita sobre essas coisas. Como a sua equipe, o seu time, os seus funcionários tomam decisão quando você não está presente na empresa? Você já parou para pensar sobre isso? Como eles se comportam com o cliente quando você não está por perto? Será que os seus colaboradores atendem os seus clientes como você atenderia? Será que eles carregam os valores que você carrega? Será que eles representam o seu negócio, a sua marca, assim como você representa? Como eles fazem quando você está ausente? Os líderes da sua empresa, eles precisam de direcionamento constante ou eles sabem com clareza quais são os objetivos que devem ser alcançados e como alcançá-los? Você precisa estar o tempo todo orientando as pessoas. Você sofre o tempo todo com os seus funcionários te perguntando 1 milhão de coisas. Como eu faço isso? O que eu faço nessa situação? Daniel, você tem que fazer aquilo. Daniel, você tem que fazer isso. E te aciona o tempo todo. Ou os líderes, será que eles têm clareza de qual é a missão da empresa? Onde essa empresa quer chegar? Quais são os objetivos? Qual o prazo
a ser cumprido e como eles farão para alcançar esses objetivos? Como está a rotatividade de funcionários na sua empresa? O turnover. Você tem demitido muito, contratado muito e demitido muito? Como está? Ou a gente sabe que o turnover é uma dor de cabeça enorme. Contratar e demitir é desgastante e é caro, né? Como está isso na sua empresa? As pessoas gostam de trabalhar lá? Ou você contrata muito pelo currículo, mas acaba demitindo pelo comportamento? Isso é frequente no seu negócio? Quando precisa contratar alguém, você avalia somente critérios técnicos ou também valores daquele candidato? Você avalia que ele é um bom profissional, a experiência que ele carrega, a formação que ele carrega, mas você avalia também se é uma pessoa que chega no horário, se é uma pessoa que cumpre os objetivos, que é produtivo, que entrega resultados, uma pessoa íntegra, uma pessoa que confiável, uma pessoa de bom relacionamento. Você avalia isso em nenhuma contratação? Como a sua empresa está desenvolvendo as pessoas em busca dos objetivos? Você, como líder, você tem desenvolvido, treinado a sua equipe para que ela possa alcançar um nível mais alto, para te ajudar nessa trajetória e para que eles possam alcançar os objetivos da empresa? Você tem treinado a sua equipe? Como estão as performances dos seus times? Os seus times têm alcançado os resultados propostos? Têm batido metas? Eles são produtivos? Ou são times que a sua empresa está inchada, a sua empresa está improdutiva, não está eficiente? Tudo isso que estamos falando aqui, pessoal, tem a ver com a cultura. Tudo que estamos falando tem a ver com a cultura. Bem, e o que é a bendita dessa cultura, né? Cultura, pessoal, é o conjunto, aqui o conceito, conjunto de comportamentos, símbolos, sistemas e valores que moldam e influenciam a maneira como a empresa funciona. Conjunto de comportamentos, símbolos, sistemas, valores que moldam e influenciam a maneira como a empresa funciona. Vamos tentar explicar isso com mais clareza. Como as pessoas se comportam quando ninguém está olhando. Isso é cultura. Como o seu time se comporta quando você não está presente. Essa é a cultura. Então, por mais que você seja uma pessoa, por exemplo, que rigorosa com o horário, mas quando você sai, o seu time não observa o horário. Outro exemplo, por mais que você seja uma pessoa comprometida com o resultado, com a meta, mas o seu time não é, e não existe essa cobrança na empresa, então qual é a cultura? A cultura não é aquilo que você, líder, faz. A cultura é o que está impregnado na sua empresa. O comportamento das pessoas da empresa quando você não está. Então, por mais que você é comprometido com a meta, com o resultado, mas a sua equipe, o seu time não é, então a cultura da sua empresa é de ser uma empresa que não tem compromisso com o resultado. Se você é uma pessoa responsável com horários, com as entregas, mas sua equipe não é, então a cultura da sua empresa é uma cultura de procrastinar, é uma cultura de enrolar, uma cultura de ineficiência. Entenderam? Então, cultura é como a empresa, você olhando para dentro dela, como as pessoas se comportam. Essa é a cultura. E nós temos que ter aqui uma frieza para olhar isso criticamente. A cultura é como se comunicam, como se contrata, como se demite, como se compra, a organização do trabalho, a interação interpessoal.
Então vamos lá, a forma como vocês conversam dentro da empresa, isso é uma cultura. Se vocês têm o hábito de conversas informais, essa é a cultura da empresa. Se vocês têm hábitos de conversar formalmente em reuniões, então a cultura da empresa é conversas formais. Se você contrata uma pessoa só por uma indicação, porque é alguém da sua família, essa é a cultura da sua empresa. Mas se você tem processos bem estabelecidos de contratação, etapas do processo seletivo bem determinados, bem definidos, se você avalia currículo, entrevista, competências, habilidades e valores, se isso você avalia sim, o seu líder do setor A também, o líder do setor B, do setor C, todos fazem da mesma maneira porque é um processo, então essa é a cultura da sua empresa. Agora, se você contrata seguindo todo esse passo a passo, mas o seu RH não contrata assim, o seu líder A, o seu líder B não contrata, então a cultura da sua empresa é de uma contratação informal. É de um processo seletivo informal. Como você demite? Você demite por telefone, você é grosseiro com a pessoa no momento de demissão. Como você faz? Isso é a cultura da sua empresa. E talvez o momento de desligamento é o momento mais importante. É onde você deixa sua marca naquela pessoa. Como você compra? Existe caixinha dentro da empresa? Existe alguém que ganha comissão com isso? Ou o seu processo, existe um processo de compliance, de transparência, um processo seguro? Que você pode trocar a profissional ou profissional amanhã e o próximo que entrar vai seguir e vai fazer da mesma maneira. Tudo isso é cultura. A organização, a sua empresa é bagunçada, o visual da sua empresa é ruim, você entra lá e aquela empresa é feita de qualquer jeito, parecendo um fundo de quintal, ou esteticamente a sua empresa é bonita, tudo está novinho, as coisas estão organizadas, existe limpeza, existe processo, existe comunicação visual. Isso é cultura. Como as pessoas interagem dentro da empresa, a interação interpessoal é uma relação de comadres, de fofocas, de briguinhas, de rixas, tem relacionamento ali de namorados dentro da empresa, ou é uma cultura de relacionamento profissional, séria, com conversas francas, com uma interação que você não precisa bajular ninguém, que as pessoas são avaliadas de forma meritocrática, não porque ela bajula alguém. Tudo isso tem a ver com a cultura. Tudo isso vai formando, aos poucos, lentamente, a marca do seu negócio. Então, vamos dar mais alguns exemplos. Por exemplo, se eu tenho o costume de pagar atrasado, boletos, pagar as pessoas, enrolar para pagar, e aí eu também tenho o costume de nunca cumprir horário, eu marco com você e desmarco, eu não compareço aos compromissos, tudo isso vai se associando à minha imagem pessoal, e aí vocês podem construir uma imagem assim: Daniel é uma pessoa enrolada, Daniel é um mau pagador. Isso é uma cultura que eu, Daniel, estou expressando com o meu comportamento. Quando isso acontece no coletivo da empresa, isso vai agregando, vai colando na marca do seu negócio. E aí você precisa parar um pouco para perceber isso e diagnosticar isso na sua empresa. Se você está tendo alto turnover, se você está gastando muito, se a sua empresa não gera nenhum diferencial,
Você precisa pensar nisso. E antes de continuarmos, eu queria que você refletisse nisso. E eu queria perguntar se vocês entenderam o que é cultura. Eu vou provocar vocês, tá? Vamos lá. Nara, você está aí, Nara? Se você tiver aí, o que você entendeu sobre cultura? Daniel, boa noite, pessoal. Boa noite. Então, eu entendi perfeitamente. O comportamento, eu sempre falo na minha empresa, eu tenho um hábito de dizer que os funcionários refletem os donos, né? Os administradores, na verdade, os donos, né, da empresa. Sim. Então, não tem como um funcionário que não é bem conduzido, um funcionário que nos bastidores, ele recebe uma orientação e na hora de colocar em prática, ele vem e faz outra coisa. Então, na verdade, é a clareza, é a idoneidade da pessoa. Então, quando, na minha área mesmo, que é uma área, né, médica, assim, quando o funcionário te vê fazendo condutas inadequadas, quando o funcionário te vê sendo incorreto, vamos dizer assim, né? Incorreto com algum cliente, algum paciente, ele acaba entendendo que ele tem espaço para aquilo. Então, a cultura da empresa reflete exatamente isso. Então, eu entendo perfeitamente o que você está querendo dizer nesse sentido e concordo plenamente. A empresa tem que ser clara, todos os setores da empresa tem que ser clara e tem que falar a mesma linguagem. Perfeito. Ótimo. Quem mais pode falar para a gente? Erla, pode ser você, Erla. Oi, Daniel. O que você eu entendeu concordo. aí do que a gente falou? Eu concordo aí com a Nara, né, e também, assim, com o que você havia falado, né, que realmente, assim, cultura é algo que vai ser transmitido a outras pessoas, né, é o que você passa, né, é um legado que você deixa. Então, assim, o que você faz, né, o que você preconiza ali, as outras pessoas vão seguir como cultura, elas vão ter para ela como um legado mesmo, uma coisa boa a se seguir. Ótimo. A cultura, sim, tem a ver com legado, com certeza. Quem mais? O Luiz. Você pode contribuir, Luiz? O que você entendeu sobre isso? Eu entendi que a cultura é basicamente o jeito de ser da empresa, né? Ela inclui tudo, os valores, as normas, a liderança, e ela que vai influenciar no engajamento dos colaboradores, em um ambiente positivo, e muitas vezes, e cada empresa tem a cultura única, né? E ela muitas vezes vai definir o sucesso de uma empresa e a imagem dela que ela passa, tanto para os clientes como para o contexto geral. Perfeito. Isso mesmo. Aloísio, como uma cultura boa, positiva de uma empresa pode diferenciá-la no mercado? Daniel, você foi falando aqui, eu fui quase que pontuando aqui o que a gente trabalha na Fisiovip, o que a gente faz. Eu acho que quando você tem uma cultura, até seguindo o que a Nara relatou mesmo, né, os gestores, os funcionários são um espelho dos gestores, né? Se os gestores são pessoas que passam credibilidade, a equipe vai seguir o que o gestor está preconizando. E a gente acha que, por exemplo, quando você falou lá de ser uma empresa séria ou seja uma empresa de fundo de quintal, né? Porque no nosso caso, que é assistente domiciliar, então você tem que ter uma postura na casa do seu cliente. Você não pode ir de qualquer roupa, você não pode entrar de qualquer forma numa casa que não é a sua.
Então, quando você tem uma conduta séria, você se impõe como profissional, mas não se impõe como dono da casa, você é respeitado. E aí você ganha credibilidade e você vai é, crescendo no mercado. Né? Um dos exemplos que você colocou aí, por exemplo, a gente faz na nossa empresa, né? Pesquisa de satisfação dos clientes, a gente faz uma avaliação 360 graus, a gente usa de várias ferramentas para identificar as nossas fraquezas e os nossos pontos fortes, né? E assim ir aprimorando, porque a gente nunca está. Quando a gente acha que a gente está no máximo, é onde você erra e cria problemas. Então a gente tenta sempre identificar as nossas deficiências e aprimorar. E aí você vai criando uma cultura de credibilidade, de empresa séria, de fortalecimento no mercado. Perfeito, isso mesmo. Bem, pessoal, acho que estamos alinhados aqui por enquanto nessa questão conceitual. E sim, a cultura ela pode ser um diferencial forte da empresa. Eu vou dar um exemplo aqui no meu negócio. Eu me lembro que algumas coisas que marcam a gente, né? Eu me lembro que eu vou citar um exemplo negativo e um exemplo positivo, tá? Porque o objetivo da gente aqui não é ficar lustrando as coisas, é a gente fazer um exercício mesmo de reflexão e buscar onde a gente pode melhorar, onde a gente pode crescer. Não adianta nada a gente ficar falando que está tudo bem, que está tudo bonitinho, que isso não traz crescimento. Isso é bom para o nosso ego, mas não traz crescimento. O que traz crescimento é quando eu me vejo, identifico dificuldades, fraquezas, como a Luiz falou, vulnerabilidades, pontos de melhoria, e aí eu trabalho para modificar isso, aí eu cresço. Então, vou citar pontos negativos. Eu sou enfermeiro, a maioria de vocês já sabem disso, e lá atrás eu trabalhava em alguns hospitais, trabalhei também como professor de faculdade, e eu me lembro que eu fui demitido de um hospital porque eu criei uma cultura, eu transpareci com o meu comportamento algo negativo. E o que era isso? Eu sempre chegava atrasado. Sempre chegava atrasado. Mas na minha cabeça eu era um excelente profissional. Eu sabia fazer, eu era bom tecnicamente, eu era bom no relacionamento com as pessoas, eu era resolutivo, mas não me atinava que chegar no horário era um valor tão importante assim para os meus contratantes. E eu criei então essa cultura. Aí eu estou falando de algo pessoal e não organizacional. Uma cultura de sempre chegar atrasado. E eu fui demitido por conta disso. Uma coisa positiva. Me lembro que alguns anos atrás veio um fiscal visitar a Coidar. E aí ele estava numa correria e fazendo fiscalização de várias empresas. E aí ele entrou e rapidamente ele perguntou assim: Daniel, tá tudo certo na sua empresa? Eu falei: tá tudo certo. Amanhã pode pegar o alvará lá com a gente. Pronto, a fiscalização dele foi essa. Mas eu entendi, não foi porque ele foi omisso na sua fiscalização. Não vou entrar nesse mérito, mas é porque a cultura da Coidar, naquele momento, ela transparecia, ela comunicava para a sociedade uma cultura de organização, de uma empresa que cumpre os requisitos, de uma empresa que é organizada, que tem tudo em ordem, que todos os seus processos. Existia naquela época o título de acreditação. Então aquele fiscal nem entrou na empresa, mal entrou. Ele nem fiscalizou. Perguntou: está tudo certo na sua empresa? Tá tudo certo. E me deu o alvará só por conta disso. Não vou entrar no mérito se ele fez certo ou errado, tá, pessoal? Mas eu achei muito interessante como a imagem da Coidar estava conversando com a sociedade e dizendo para a sociedade que era uma empresa confiável. Então, uma cultura muito positiva. Tá? Isso é um diferencial.
Então, nós já tivemos, por exemplo, planos de saúde que procuram acuidar. Planos de saúde que nós não temos credenciamento, de repente fazem um contato conosco, queremos credenciar vocês. Fala, por que você não credenciou a empresa B, C, D, E, F? Não, porque nós pesquisamos, colhemos indicações, pesquisamos outras no mercado e escolhemos a cuidar. Então, isso é um diferencial comercial por conta dos valores da cultura da empresa. Tá claro, pessoal? Dá um joinha aí para mim se tiver claro. Se tiver dúvida, podem também ficar à vontade. Ou quiserem fazer algum comentário. Certinho? Beleza. Então vamos continuar aqui. Como eu falei com vocês, a gente vai provocar bastante, tá? E o objetivo é que fique desconfortável, para que você possa crescer, para que você possa olhar para si mesmo, para o seu negócio e falar, nossa, tá ruim, isso aqui não tá bom, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso mudar. Então, para isso, a gente precisa te incomodar um pouco, tá bom? Voltando aqui, e depois nós faremos um rápido intervalo, tá bom, pessoal? Olha só, aqui é uma frase famosa do Peter Drucker, que é o Papa, né, o pai da administração moderna, e a frase é essa, né, a cultura come a estratégia no café da manhã. O que quer dizer isso? Gente, a cultura é uma coisa tão importante, e olha só, tudo isso que nós estamos falando não é fácil de fazer, não é rápido, tá? Transformar a sua cultura numa cultura positiva, numa cultura de destaque, que atrai talentos, que atrai clientes, é algo de anos, que você precisa se esforçar muito para construir. Então não é fácil, e se você levar a sua empresa de qualquer jeito, a cultura não vai se construir sozinha. Você vai ter que colocar tijolo a tijolo. Ela não constrói sozinha. E é tão interessante que você pode, pegando aqui a frase do Peter Drucker como direcionamento, você pode planejar, você pode fazer cursos, você pode contratar consultorias, você pode fazer planejamento estratégico, gastar dinheiro, gastar tempo. Se você não transformar a cultura da sua empresa, o seu negócio não muda, o seu negócio não melhora. E aí todo aquele investimento que você fez vai por água abaixo. Eu já experimentei isso. E hoje eu vejo o tanto que é importante a cultura na empresa. E como líder, tem um papel fundamental em construir e manter esse legado de cultura na instituição. E se você não faz isso, se você não é vigilante quanto à cultura, tudo aquilo que você fez de bom no passado vai ser engolido. A cultura vai engolir de fato, vai comer de fato a sua estratégia. Então, por exemplo, se você, é uma coisa que a Cuidar experimentou, nós experimentamos um crescimento muito acelerado. Então, nós tínhamos uma cultura bem firmada, bem construída, quando a empresa era pequena, onde eu estava muito próximo dos líderes, muito próximo do time. Então, construímos isso ao longo dos anos e eu estava ali perto, acompanhando tudo, controlando tudo. Quando chegou o crescimento exponencial e nós tivemos que contratar muita gente, e aí tem um papel que eu, como líder, preciso apontar o dedo para mim mesmo e me responsabilizar. Eu não posso ser vitimista nesse momento. Eu tenho que responsabilizar o próprio líder da empresa e eu, como dono do negócio e diretor, o responsável por ter deixado as coisas desandarem, o principal responsável sou eu. E aí, por mais que entraram novas pessoas que não conheciam aquela cultura
que foi implantada lá atrás. E nós não ensinamos, nós não treinamos, nós não desenvolvemos essas novas pessoas para que eles pudessem também adquirir aqueles hábitos, adquirir aqueles valores. Nós também, no momento de selecionar as pessoas, não observamos de forma criteriosa se aquelas pessoas que estavam entrando na empresa carregavam valores importantes da nossa instituição. E aí colocamos pessoas que não tinham aqueles mesmos valores, colocamos várias que tinham os valores, mas eles não foram motivados, não foram desenvolvidos, não foram ensinados, não foram acompanhados, e aí a cultura vai morrendo. E aí a cultura acaba comendo toda a sua estratégia. É uma frase real. E aqui, pessoal, vou usar algumas imagens do líder Jesus. Nada de religião, tá bom? Eu peço essa licença para vocês, respeitando aqui religião de todos. Eu não vou falar de cristianismo, de religiosidade, mas eu vou falar de liderança, ok? A cultura organizacional é o principal instrumento de liderança. E por que eu trouxe aqui uma imagem, uma figura aqui de Jesus? Porque Jesus foi um líder excepcional. E é por isso que o legado dele permanece até hoje. É por isso que a cultura cristã influenciou todo o mundo, principalmente o mundo moderno, o mundo ocidental, e influencia até hoje, mesmo com a ausência do líder. Mesmo o líder não estando presente, as pessoas fazem, repetem as suas atitudes, carregam os seus valores. Esse é o legado da cultura. E aí, o principal instrumento que o líder deve utilizar para influenciar, para mudar a sua equipe, para conduzir o seu povo, é a cultura. Aqui Jesus está, aqui nessa imagem podemos observar que ele está num momento de ensino. Ele está ensinando. Então aqui já existe um valor dessa liderança, né? Um valor de desenvolver novos líderes. Os principais que estão ao redor dele aqui são os discípulos que seriam depois os apóstolos, que levaram o seu legado. Os 12 apóstolos. Mesmo depois da morte de Jesus, eles levaram o legado. Levaram os seus ensinos à sua cultura. E o que Jesus fazia constantemente na sua caminhada? Caminhava de perto, acompanhava de perto e ensinava sempre. São valores que precisamos aprender enquanto líderes. Todo líder tem o papel fundamental de realizar a gestão da cultura em sua organização. Olha só, muitas pessoas que são líderes, porque fizeram um curso de liderança ou porque elas se viram obrigadas a liderar. Por exemplo, se você abriu um negócio, se você montou uma empresa, você não acordou falando assim, eu vou montar essa empresa para ser um líder. Não, você quis montar um negócio. Liderar foi algo que caiu no seu colo. Foi necessário você desenvolver a habilidade de liderança porque sua empresa cresceu. Antes era você sozinho que fazia aquilo. Agora não, você contratou um funcionário, contratou 2, agora você tem um time. E mesmo sem gostar daquilo, desculpa, mesmo que você não goste daquilo, você está sendo obrigado a liderar. E já que você precisa liderar, porque isso, para levar a sua empresa ao sucesso, você precisa adquirir algumas habilidades de liderança. E aí, a cultura é o seu principal instrumento, a sua principal ferramenta. E o líder, não só você como dono da empresa, mas o seu time de líderes, tem o papel fundamental de realizar a gestão da cultura. E nós vamos aprender a fazer isso. Você vai deixar de ser um líder, um profissional tão operacional, para se tornar mais líder. Você também vai deixar de ser chefe, aquele cara arrogante, mandão, aquele cara chato, aquele cara às vezes mal educado, que é uma cultura de liderança antiga. Você vai deixar essas competências antigas e vai adquirir novas habilidades de liderança.
Liderar pelo exemplo, pelo ensino, pela gestão da cultura. Ok? Jesus está aqui também representando nessa imagem, caminhando junto com os discípulos, e olha que ele está na frente. O líder sempre está à frente. E aí os seus liderados vêm atrás, acompanhando os seus exemplos. E se o seu exemplo é ruim, os seus liderados estão aprendendo com você a serem ruins. Se você é mal educado, seu liderado está aprendendo a ser mal educado. Se você é procrastinador, ele está aprendendo. Se você mente, ele está aprendendo. Se você é mal pagador, ele está aprendendo. Se você chega atrasado, ele está aprendendo. Então você precisa olhar para si, como eu fiz quando eu perdi o emprego lá atrás que eu falei com vocês, fiz um exercício de reflexão e vi que eu precisava mudar. E você precisa mudar se você quer liderar a sua empresa para o sucesso. A responsabilidade é do líder, principalmente do líder, dono da empresa, CEO, mas também de todos os líderes, de todas as áreas. Essa cultura que nós estamos falando, uma cultura positiva, ela deve moldar o comportamento do líder e de seus liderados. Por que essa cultura é tão importante? Eventualmente, pessoal, a cultura da empresa vai ser um árbitro, vai ser decisiva, vai ser um juiz para você tomar uma decisão. Exemplo, eu devo demitir essa pessoa, mas eu gosto tanto dela. Eu gosto dela, por que demitir? O que vai decidir? Qual deve ser o juiz nessa decisão? A cultura. Não é você gostar daquela pessoa, ter simpatia por ela. A cultura é que deve ser o juiz, o árbitro. Ou seja, a cultura deve moldar o líder. Uma cultura positiva. Deve moldar todos os líderes da empresa, de cima a baixo. Mas o contrário também é verdadeiro. Se o líder tem hábitos e valores negativos, ele também influencia negativamente a cultura. Mas a cultura positiva, ela deve influenciar os líderes e deve ser um juiz, um árbitro nas tomadas de decisões. Aqui, voltando aqui nessa imagem, né? Jesus está representando aqui, essa figura está representando a empatia. Então Jesus olha, ele toca o seu liderado, ele escuta, ele está atento, ele se preocupa. Isso é liderança, isso é cultura. Uma cultura de que eu me importo, você tem valor, você é importante. Eu estou olhando para você, eu estou te ouvindo. Entretanto, o líder molda a cultura. A cultura molda o líder e o líder molda a cultura. Se você é um líder negativo, você vai moldar a cultura de forma negativa. Se você é um líder positivo, você molda a cultura de forma positiva. E ele é o porta-voz e o exemplo que será seguido. É o que nós já falamos. As pessoas farão o que você faz. Elas seguirão o seu modelo, o seu exemplo. E você, por causa disso, porque elas seguirão o que você está fazendo, você está moldando a cultura. Porque as pessoas terão o seu comportamento. Nessa figura aqui, Jesus lavando os pés dos discípulos. Então ele representa o quê? O líder, ele é o primeiro a servir. É um valor. É um valor de liderança. Servir o seu liderado. Servir o cliente. Ter o cliente como foco. Ter o cliente como a razão da empresa. Ter o seu cliente externo, que é quem compra, que é quem paga o serviço. E também o seu cliente interno, que são seus colaboradores, seus fornecedores, também são clientes. E quando você, como líder, quando você serve essas pessoas e esses fornecedores, você está comunicando para eles, olha, essa empresa é assim, essa empresa é diferente. A nossa cultura aqui é de que eu me importo com você,
A minha cultura é de que eu importo com o seu trabalho. A minha cultura é de que eu quero que você dê o melhor. Ok? Pessoal, por enquanto, tudo bem? Vamos fazer uma pausinha de 10 minutinhos, beber uma água, ir ao banheiro e a gente volta para concluir, pode ser? Pode sim. Combinado, gente. Então aqui, ó, agora são 20h43, vamos retornar, vamos colocar aqui às 8:55, tá bom? Beleza. 8:55. Ok, vai lá tomar um cafezinho. Se o link cair aqui, a gente abre outro link e manda no grupo, tá joia?